Se você mora em uma cidade pequena ou cidade do interior e tem pretensões de abrir uma lavanderia autosserviço nesta cidade, acompanhe comigo este vídeo até o final, porque eu irei passar para vocês algumas dicas e algumas ideias importantes que devem ser levadas em consideração antes de abrir a sua lavanderia nesse tipo de cidade. Aproveita, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para algum amigo ou familiar que também tem interesse nesse assunto. Bora para o vídeo. Pretende abrir uma lavanderia em uma cidade de pequeno porte, algumas observações devem ser levadas em consideração antes de abrir a sua lavanderia. Eu posso falar com propriedades porque temos lavanderias em cidades do interior e cidades pequenas. Então eu vou relatar aqui para vocês como foi a nossa experiência abrindo lavanderias em cidade do interior. Assiste até o final do vídeo para entender todos os detalhes e as diferenças que tem de você abrir uma lavanderia em uma capital e uma lavanderia em uma cidade pequena. As particularidades já começam pelo fato de que uma cidade pequena ou cidade do interior não tem a cultura de uma capital, onde as coisas são mais corridas, o trabalho é mais intenso, as pessoas têm menos tempo. Então, em cidade do interior, as pessoas têm mais tempo, elas se deslocam com mais facilidade para o seu trabalho. Então, querendo ou não, esse é um fator que pode fazer alguma diferença. Porém, nós abrimos uma lavanderia em uma cidade do interior com em torno de 50 mil habitantes. Abrimos a primeira lavanderia nessa cidade, fizemos uma aposta para saber se ia dar certo. Mas antes, nós analisamos todos os cenários para tentar prever o que poderia acontecer. Claro, nestas circunstâncias é realmente uma aposta, mesmo que você faça todas as análises, mesmo que você faça todos os estudos, mas você não sabe como vai ser a adesão desse tipo de serviço por parte dos moradores que estão naquela região, tendo em vista que, como eu falei, a cidade é mais tranquila, o trabalho das pessoas é menos corrido, elas têm mais espaço para lavar as roupas, para estender as roupas, então é uma cultura totalmente diferente de uma capital. Mas eu digo para vocês que é totalmente válido abrir uma lavanderia em uma cidade pequena, se você se atentar para esses passos que eu vou lhe relatar agora. Antes de você abrir, você tem que analisar para saber se a renda dos moradores dessa cidade ela é bem distribuída. Eu digo isso porque nós abrimos em uma cidade onde o comércio ele é bem ativo, ele é bem movimentado, então a maioria das famílias, o casal trabalha, o esposo e a mulher, eles trabalham, então eles têm dois salários, então eles já têm um poder aquisitivo um pouco maior. Então nesta cidade, nós abrimos a primeira unidade e foi sucesso total. Com um mês, a gente já conseguiu bater o faturamento que a gente esperava conseguir em 3, 4 meses. Então, assim, foi algo que realmente surpreendeu. Mas tem uma observação, esta cidade é uma cidade que estava recebendo muitas pessoas de fora, porque ela tinha uma mineração na região, tem a parte de energia eólica que é bem forte também na região, então muitas pessoas que vêm de outros estados trabalhar, ficam nas pousadas, nas casas de aluguéis, então acabaram aderindo ao modelo de negócio de lavanderia autosserviço porque já vem de uma cultura onde utilizavam. E os moradores da cidade também abraçaram a lavanderia e passaram a usar. De início foi por curiosidade e depois enxergaram que era realmente um benefício usar o serviço. Então o sucesso da primeira lavanderia foi tão grande que com 4 meses após a abertura da primeira loja, nós abrimos uma outra lavanderia em um outro ponto estratégico da cidade. Então, para vocês terem uma ideia, a cidade tem em torno de 50 mil habitantes, abrimos a primeira lavanderia, com 4, 5 meses já abrimos a segunda, porque a lavanderia já estava ficando lotada e não estava mais comportando a capacidade de pessoas que estavam querendo lavar as roupas. Mas isso tudo foi uma aposta que, graças a Deus, deu muito certo. E agora eu vou relatar para vocês uma outra experiência que nós tivemos em uma outra cidade.
onde nós imaginávamos que essa cidade tinha um comércio muito movimentado, onde as pessoas iriam aderir também ao serviço, porque é uma cidade próxima também dessa outra. Tem universidade na cidade, tem muitos estudantes ali que vêm, professores de fora que se hospedam. Então, nós também tentamos replicar o modelo de negócio da lavanderia que deu certo nessa primeira cidade para essa outra cidade. Então, fizemos a análise, fizemos o estudo e uma coisa muito interessante, nesta segunda cidade, onde nós iríamos vir abrir a lavanderia, tem um problema grave que é a falta d'água. Então os moradores passam em torno de 15 a 20 dias sem chegar água nas suas residências. Então assim, já foi um ponto a mais que contou a favor das nossas análises para que nós realmente decidíssemos abrir a lavanderia nesta cidade. E assim foi feito. Nós fomos atrás de um ponto bem localizado, que é no centro, uma rua ampla, com boa visibilidade para as pessoas que passam. Então, decidimos, alugamos o ponto e colocamos a lavanderia em funcionamento em torno de 45 dias. O primeiro mês foi, assim, já deu uma desanimada porque nós já tínhamos uma experiência na outra cidade que tinha sido de muito sucesso, então nós esperávamos que se repetisse, tendo em vista que a cidade, por muitos, era considerada até mais movimentada, tinha um comércio mais ativo do que essa outra. O primeiro mês não saiu como esperado, o segundo mês deu uma melhorada, o terceiro mês foi melhorando, e assim, a lavanderia está hoje lá há 7 meses, mas ainda está engatinhando, não está tendo o mesmo resultado que essas outras 2 unidades da primeira cidade apresentou. É tanto que a segunda unidade da primeira cidade que nós abrimos, ela já atingiu o mesmo faturamento da primeira no segundo mês. Então hoje elas faturam praticamente o mesmo valor na mesma cidade. Então as 2 lavanderias na mesma cidade faturam praticamente o mesmo valor, que é considerado um valor super aceitável para esse tipo de negócio, tendo em vista que a margem de lucro, se você tiver uma despesa fixa um pouco reduzida, você consegue uma margem aí entre 40% até 60%. Então, o que eu posso passar aqui para vocês analisem bem. Qualquer cidade, seja de interior, seja de cidade pequena, grande, pode comportar uma lavanderia. O que você tem que se atentar é com relação à distribuição de renda da população. Porque se a cidade tem muitos habitantes, mas a boa parcela daqueles habitantes ali tem uma renda que na maioria das vezes é o casal, mas só um trabalha, que é o caso dessa cidade, mesmo com toda a falta d'água, as pessoas não vão porque realmente não tem o dinheiro para pagar pelo serviço, mesmo sendo um serviço muito barato. Mas as pessoas preferem lavar em casa, preferem lavar na mão, porque se o marido trabalha e a esposa fica em casa, ela tem tempo para colocar a roupa num tanquinho, para colocar no sol para secar. Então tudo isso influencia. Então a dica que eu posso passar aqui para vocês, pela nossa experiência, é que vocês analisem bem com relação à divisão de renda da população da cidade que vocês pretendem abrir. Até porque aqui tem cidades no litoral com 3, 5 mil habitantes que tem 2, 3 lavanderias e todas as lavanderias são lotadas. Por quê? Mais uma particularidade, são cidades turísticas. Então, assim, são cidades onde 50% da população que frequenta a cidade é de fora. Então, as pessoas vêm com frequência, então você já tem um público que consome esse serviço e que tem uma renda que é suficiente para pagar pelo serviço. Então, todos esses pontos devem ser levados em consideração. Se for uma cidade de litoral, uma cidade turística, não importa tanto a quantidade de habitantes que tem na cidade. O que importa é se você tem muitos visitantes no decorrer dos meses, porque se você tem visitantes, você tem pessoas que estão propícias a utilizar aquele serviço. Por outro lado, se você vai montar em uma cidade do interior ou uma cidade menor, você tem que analisar justamente esses fatores que eu falei anterior, com relação a se tem falta de água e principalmente se a população é composta por uma distribuição de renda que seja viável para que a operação seja sustentável. Nos próximos vídeos eu irei falar um pouco mais a profundo sobre máquinas, sobre equipamentos e falar como está sendo a nossa experiência com as nossas lavanderias para vocês entenderem se é viável ou não. Se você
tem interesse em abrir lavanderia e quer conhecer melhor como funciona, quer saber as particularidades, quer ter o contato de fornecedores para você fazer as cotações e saber realmente se é viável para você abrir a sua lavanderia, nós desenvolvemos um e-book com todas as informações que você precisa saber antes de abrir a sua lavanderia, tudo de forma detalhada. Todas as informações que contém no e-book foram tiradas de nossas próprias unidades, para passar o mais real possível de informações para você abrir a sua lavanderia. Então, se você tem interesse, o link do material fica aqui no primeiro comentário fixado, ou você pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer de conversar com você e tentar lhe ajudar da melhor forma. Um forte abraço, obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.